seja bem-vindo ao curso Recomendação para essa Acessibilidade em Conteúdos Digitais. Eu sou o professor Júlio Fernando. E eu sou o professor Lucas Bernardes. Então agora a gente vai ver um pouquinho da introdução, como surgiu a questão de acessibilidade digital. Primeiramente, a acessibilidade tem sido bastante discutida nos dias atuais. Ela surgiu há algum tempo atrás. A acessibilidade digital surgiu no ano de 2000, apenas no Brasil. Mas primeiro, o que é acessibilidade antes de a gente falar sobre acessibilidade? Acessibilidade é incluir pessoas com determinados tipos de deficiência na nossa sociedade. Como, por exemplo, um cadeirante que queira subir numa calçada, a gente precisa ter uma rampa para esse cadeirante. E isso seria uma acessibilidade de construção para esse cadeirante. Com o uso da tecnologia tem cada vez crescido mais nos dias atuais, a acessibilidade também teve que se adequar à tecnologia. Por quê? Porque devem poder ter acesso a esses meios. Então, para isso, surgiu em 1999 o W3C. O que seria o W3C? Ele é uma instituição que criou as diretrizes para um site web que seja acessível para diversos tipos de deficientes. Eles criaram o WAI, Web Accessibility Initiative, que é uma iniciação de acessibilidade web. Esse pode ser encontrado na internet como Estatuto de Recomendação da W3C. Então, se você estiver interessado, você pode estar digitando no Google Estatuto de Recomendação do W3C e lá vai ter todas as recomendações do qual baseamos a nossa apostila para fazermos esse curso para você. Com base nas recomendações desse W3C, foram desenvolvidos programas dentro do nosso país, no Brasil, para que analisassem os sites que estão no ar com relação à acessibilidade. Como assim? Bom, como nós sabemos, a criação de sites tem ajudado muitas pessoas, tanto em compras online, relacionamentos, dentre outras características. Mas não é simples apenas criar um site, nós temos que pensar nas pessoas com deficiências também. Logo, foi criada uma lei 10.048 e a lei 10.098, de 8 de novembro de 2000, elaborada pelo Poder Legislativo. Essa lei, ela diz que qualquer site tem que ser acessível, correto? E para isso, esse programa que for criado, ele pega o código HTML do site e faz uma análise rígida de todo o código, vendo assim se esse código tem os requisitos mínimos para ser acessível a pessoas com deficiência. Quando você vai construir um site para a internet, você tem que levar em conta os 4 princípios e as 12 recomendações da W3C. O primeiro princípio é ser perceptível, ou seja, o site eles têm que estar de maneira bem escrita, com os títulos em destaque bem definidos, para que não haja confusão dos temas sobre títulos secundários e assim por diante. Se você for colocar uma imagem, um vídeo, alguma coisa, sempre tem uma alternativa para pessoas com deficiência, como por exemplo um vídeo, uma pessoa surda não vai conseguir entender ele. Então, veja se o vídeo tem a legenda ou faça a descrição do vídeo para que essa pessoa consiga entender. Esse é um dos primeiros princípios que a gente tem que abordar. Então agora a gente vai ver o princípio 2, operável. Como assim operável? O site ele tem que estar disponibilizado para que o usuário consiga manuseá-lo com qualquer objeto ligado ao computador, ou seja, ele pode manusear com controle de videogame que liga ao computador, com o teclado e com o mouse. Ele não pode ficar dependente apenas do mouse, porque muitas vezes ele pode ter alguma deficiência que evite com que ele consiga usar o mouse de forma correta. O site ele não pode piscar mais de 3 vezes por segundo. Como assim não pode piscar mais de 3 vezes por segundo? Às vezes, suponhamos que tenhamos uma imagem de fundo que fique piscando as cores. Se ela piscar mais de 3 vezes por segundo, pode acabar
acontecendo ataques epiléticos a pessoas com algum tipo de deficiência, como vocês vão ver no vídeo a seguir. E também o site precisa ser navegado. Ele precisa ter recursos que auxiliem o usuário a manusear o site. Por exemplo, suponhamos que o site tem uma nova funcionalidade. Logo, o desenvolvedor tem que colocar lá uma caixa de diálogo dizendo ao usuário que esse site tem uma nova funcionalidade. Princípio 3. Bom, princípio 3. O site ele deve ser compreensível. Ele deve ser de maneira fácil do usuário entender e saber como que a mecânica dele funciona. Segundo ponto, ele tem que ser legível, escrito de maneira coerente e fácil para que todo mundo consiga entender. E ele também tem que ser de certa forma previsível, ou seja, seguir o mesmo padrão o site inteiro. E qualquer mudança você deve avisar o seu usuário previamente para que ele não se perca, e também todo erro que ocorrer, ele deve ocorrer de maneira textual para que todos possam entender. E o último princípio, o princípio 4, o site deve ser robusto, ou seja, ele deve ser compatível com qualquer browser, navegador da atualidade. Você tem que ter um cuidado para que ele tenha a mesma aparência em todos e o mesmo desempenho, para que não haja confusão. É recomendado que você utilize com programação web HTML, XHTML, XML e CSS, visando a compatibilidade com futuros navegadores e sempre ficando atento para atualizações ou modificações que os browsers vão ocorrendo durante os anos que passam aí. Então, vamos ver um pouquinho mais da utilização de software e programa que auxiliam deficientes. Bom, atualmente existem muitos softwares e programas que vão auxiliar as pessoas com algum tipo de deficiência ao usar o computador. A gente vai começar um pouco vendo sobre os deficientes auditivos. Para isso existe um software chamado Ribená, isso mesmo, Ribená, um nome muito estranho. O que ele é capaz de fazer? Ele converte qualquer texto do site web em linguagem de sinais, ou seja, para aquele deficiente auditivo, ele precisa, quer ver aquele conteúdo do site, o conteúdo de determinado aplicativo do computador ou programa, ele pode utilizar esse software para auxiliá-lo a utilizar ele. Então agora a gente vai ver um pouquinho do software para deficientes visuais. Deficientes visuais muitas vezes não conseguem automaticamente, como o próprio nome diz, enxergar o conteúdo na tela. Logo, a gente tem alguns softwares que auxiliam essas pessoas. Temos o Liane TTS. Esse software é um aplicativo compilador capaz de interpretar o que tem no dispositivo e mandar para o usuário em forma de áudio, para que ele consiga entender e querer e estudar o que ele está vendo no dispositivo dele. Temos também o DOSVox, isso mesmo, DOSVox. Se quiser pesquisar, é o sistema operacional DOSVox. Ele permite que pessoas cegas utilizem computadores também. Ele é capaz de desempenhar várias tarefas mandando áudio para os usuários, ou seja, ele não é um sistema que você consegue colocar no seu sistema operacional, ele é um sistema operacional. Temos também o Virtual Vision, que foi desenvolvido em 1997. Ele é hoje o único software desenvolvido nacionalmente capaz de traduzir textos que estão no dispositivo, no seu computador ou até mesmo no seu celular. Ele é utilizado na única plataforma Windows, não funciona em Linux ou outros sistemas operacionais, e principalmente no Excel, PowerPoint, Word, Access, todos esses produtos da Microsoft. Temos também o JAWS. Ele é capaz de ler o que tem na tela do seu computador. Outro software é o Magic, só que o Magic ele trabalha um pouquinho diferente, ele não lê o que tem para cegos, ele trabalha com pessoas
que tem um pouquinho, que tem a visão um pouco danificada, a visão mais ruim, ele consegue ampliar em até 16 vezes o que está na tela disponível para o usuário. Temos também o software NVDA, que o nosso amigo professor Lucas Bernardes vai falar no decorrer do vídeo. Então, agora a gente vai ver um pouquinho deficientes motores. Os deficientes motores, como o próprio nome já diz, são aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem ter a coordenação motora necessária para utilizar os dispositivos digitais. Nós temos então o Red Mouse e teclado virtual. São tecnologias inovadoras que permitem que esses deficientes consigam ter acesso facilitado na internet ou no próprio computador. Outra deficiente seria dificuldade de comunicação. Aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem falar direito ou têm muitas dificuldades. Para isso, criaram um software, Waze Voice. O Waze Voice foi criado por Paulo Condado, de 30 anos, doutorado em eletrônica e computação. Olha só como a área de computação está presente em nossas vidas. Ela permite que o deficiente consiga entender um pouco mais o que o outro está falando através do áudio. Ele pode ter a dificuldade, mas esse software o auxilia. Ele ganhou um prêmio em revistas científicas, ele foi bastante elogiado porque esse software ele foi utilizado até mesmo no Skype, que é um grande software utilizado para web chamadas e videochamadas, dentre outros. Bom, agora nós veremos alguns exemplos práticos de tecnologias auxiliando pessoas com deficiências. Por exemplo, temos agora, digamos, como que um cego usa o computador. Ele precisa de um software que vai auxiliá-lo. E um que nós selecionamos aqui é o NVDA, que ele é um software livre, gratuito, que isso era um problema antes para cegos, porque muitas empresas deixavam de contratar cegos porque teriam que comprar um software para ele trabalhar, que às vezes era de até alto custo. E isso era um empecilho para cegos entrarem no mercado de trabalho. Hoje a gente tem o NVDA, que é um software livre e gratuito e muito bom, que ele faz a leitura de tudo que acontece na tela para o usuário. E ele também tem funções, várias funções a mais, como por exemplo, se o usuário tiver um aparelho que transforma o texto em braille, ele conecta no computador e o software vai fazer isso para ele. Ele vai conseguir ler braille no computador, se ele não quiser escutar o conteúdo do software narrando. Outro software que a gente trouxe aqui, que seria na verdade para surdos, que seria o software Vibras. Porque apesar de que a gente pensa que os surdos saibam ler, a maioria das pessoas que nascem surdas, elas não desenvolvem a leitura. Então foi por isso pensando que foi criado o software Vibras, que é outra ferramenta livre e gratuita, que ela faz a tradução do texto para libras. Ou seja, a pessoa ela vai selecionar o texto, apertar um atalho no teclado e o software vai começar, um boneco ali, imitando uma pessoa, vai começar a fazer a gestuação de libras. A pessoa vai poder regular a velocidade da libras, se ela é muito experiente ou não, para o software ler mais rápido. E isso vai permitir com que ela use o computador. Esses dois softwares acabam fazendo com que essas pessoas cegas consigam utilizar o computador para estudos, lazer e várias outras atividades que uma pessoa normal consegue utilizar. Recapitulando, nessa unidade 2, nós vimos quais são os 4 princípios e 12 recomendações da W3C para criar um site acessível para todo mundo. E também no final dessa unidade nós vimos 2 ferramentas que vão auxiliar tanto pessoas cegas ou surdas para usar o computador, como para lazer ou para finais educativos. Vimos também alguns softwares que auxiliam pessoas com deficiências. Vocês podem saber mais sobre softwares pesquisando no google.com. Temos também as referências no término dessa apostila. Pode estar adentrando nas mesmas e olhando os sites originais. Qualquer dúvida ou sugestão, pode mandar e-mail para nós, aqui nesse e-mail. E seria isso. Obrigado por assistir nosso curso. Até a próxima. Tchau!